JC Experiência Eletrônica. Hoje nós vamos montar aqui um circuitozinho de sensor de umidade, tá? O sensor de umidade eu fiz nessa plaquinha aqui, mas é um pouco complicado e não vai dar tempo para a gente fazer nessa placa. Então, eu fiz aqui nessa placa de madeira. Colei os componentes, tá? Soldei um ou outro, coloquei um resistor 1K, transistor 558, um resistor 470 ohm e um LED. Tá? E aqui eu coloquei também um relé de 5 pinos. Vou mostrar aqui no diagrama como é feito esse fechamento aí, essa montagem. Aqui está a montagem. Lembrando você que essa linha aqui verde é a linha da plaquinha, é uma placa, tá? E aí esse resistor que eu falei que eu coloquei, 1K, coloquei 1K, interliguei aqui no transistor, na base do transistor, coloquei aqui o lado do outro lado aqui do transistor o positivo, né, que é o coletor. Do outro lado do emissor eu coloquei um resistor 470 e do outro lado do resistor eu coloquei um LED, tá? E aqui eu puxei um fio que é o negativo, interliguei aqui na bobina do relé, tá? E lembrando vocês que esse LED aqui, a partezinha maior, né, a pontinha maior é ligada para cima aqui desse resistor aqui, tá bom? Aqui. Então, tá aqui a montagem. Então, essa montagem eu fiz na placa, já está montada. Então, está aqui, ó, prontinha. Tá? Aqui está o resistor que eu falei para vocês. Está o transistor, está o outro resistor, está o LED. E está o relé. Eu alimentei esse relé aqui, esse circuitozinho, numa bateria de 9 volts. E eu também fiz aqui, e mostrando aqui, vocês voltando aqui para o esqueminha, esse fio aqui saindo do resistor de 1K é o sensor. Saindo aqui da bobina desse relé é o outro lado do sensor. E com um pedaço de PVC eu fiz isso aqui, ó, esse eletrodo aqui, tá? Esse sensorzinho aqui. Quando a gente colocar na água, esse sistema vai ligar. Tá? E mostrando aqui vocês como é que trabalha com esse relé é 5 pinos. Tá? Tem as duas extremidades são as bobinas, que é esse aqui e esse aqui. Aqui, e esse aqui e esse aqui, é um contato, que é esse contato aqui que é fechado quando ele está desligado, e esse contato aqui, ele liga quando é acionado. Tá? Aqui está o esqueminha. E aqui eu fiz o seguinte, esse fio vermelho aqui, é um fio que isso aqui é como se fosse um interruptor. Né? Quando eu mostrei vocês aqui, é fechado, quando liga, é fechado, quando liga, fecha esse aqui, e abre esse aqui. Então esses dois fios aqui, o que eu fiz? Eu joguei de um lado e do outro desse disjuntor aqui, ó, tá? Para fechar. Como ele já está ligado nessa lâmpada aqui, ó, eu botei aqui com a lâmpada sempre ligada no neutro, né? E a outra fase passa pelo disjuntor, né? E do outro lado do disjuntor passa para a fase. O que eu fiz? Peguei esse contato aqui, auxiliar do relé, e joguei dos dois lados só. Quando esse disjuntor está desligado, ele só vai ligar para esse interruptor aqui do relé, tá? Nós vamos fazer esse teste aqui agora e vocês vão ver como é que funciona. Eu vou colocar o sensor na água, já tem aqui uma vasilhinha d'água, e vocês vão ver que a lâmpada vai acender. Vendo? A lâmpada acendeu, tá? Ó. E agora eu vou ligar essa bomba aqui, essa bomba de vácuo, tá? Vou ligar nessa tomada aqui. Essa tomada também está ligada nesse disjuntor. Como o disjuntor está desligado, só está pelo contato do relé, liguei a tomada. Quando eu colocar o sensor na água, a bomba vai entrar. E mostrando vocês também, como é um sensor, o que vai acontecer. Eu molhei minha mão aqui e vou colocar a mão no sensor e vou ligar. Qualquer parte que tiver do corpo com umidade, vai ligar. Qual é a finalidade desse circuito? Isso é um controlador de nível. Isso pode ser uma boia para uma caixa d'água, tá? Mas para um poço de recalque, onde tem aquela garagem que enche, ou um lugar que enche pela chuva, tá? E a gente tem que estar tirando água, se a gente colocar uma bomba e colocar um sensor, a bomba vai ficar ligando e desligando. Então nós temos que fazer dois desse aqui, porque o primeiro que eu fizer, e botar ali o eletrodo ali, o sensor, ele só vai dar a primeira permissão, não vai ligar a bomba. Quando atingir um nível,
e aí vai entrar o segundo sensor, né, que é o segundo circuito, e a bomba entra. E a bomba só vai desligar quando sair do segundo sensor, tá bom? Peço aí que se vocês gostarem, vocês se inscrevam no meu canal, aperta esse sininho aí, tá? Vai vir mais novidade aí. Agora, para fazer esse esqueminha que eu falei, para colocar os dois, esse é o segundo vídeo. Vocês se inscrevendo, vocês vão receber as notificações. E eu peço para vocês que dão a opinião de vocês lá aí na descrição, tá? Agradeço a vocês aí e a próxima.